E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago um ataque dentro da defesa Caro-Kann, que é o ataque do Mikhail Tal, o Mago de Riga, o jogador preferido de muitos de vocês que estão assistindo. E caso ele ainda não seja o seu, provavelmente ele será ao fim desse vídeo, porque todas essas linhas são linhas estudadas por ele, criadas por ele e são linhas lindas de se ver. Pois, vamos lá! Começamos com peão E4, peão C6, peão D4 e peão D5, a defesa Caro-Kann. Defesa Caro-Kann é muito cascuda, muitas pessoas não gostam de enfrentá-la e eu estou incluso nisso, mas depois desse vídeo talvez você se encontre querendo que o seu adversário jogue ela contra você para você poder executar muitos dos sacrifícios lindos que existem nessa posição. Aqui você vai jogar a variante do avanço e o mais natural é que seu adversário siga desenvolvendo o bispo para a casa de F5. Ele quer tirar o bispo da cadeia de peões antes de solidificar a sua estrutura com o peão E6. Essa é toda a razão dele estar jogando uma Caro-Kann, ao invés de estar jogando, por exemplo, uma defesa francesa, que assume o bispo mal da casa de C8. Pois vamos lá. Aqui você vai jogar peão H4, que é um lance um tanto curioso, é o lance que caracteriza a variante do Mikhail Tal, e a ideia do lance é que se o seu adversário seguir jogando normalmente, como ele costuma seguir, jogando por exemplo peão E6, você pode ganhar no quinto lance jogando peão G4 e de repente o bispo do seu oponente está preso. O peão de G avança bem apoiado pela dama e agora o seu oponente não tem como salvar o bispo. Bispo E4 apenas prolonga o inevitável, você joga F3 ameaçando o bispo, quando ele retorna você joga H5 e você tem uma posição 100% ganha porque você tem uma peça a mais. Mas não somente de golpes é feita uma linha de abertura, então nós vamos analisar o que acontece caso seu adversário não caia nessa armadilha principal, que muitos dos seus oponentes vão cair, eu garanto. Mas o mais provável é que ele também vá movimentar o peão de H dele, gerando uma casa para o bispo. Esse peão pode ir ou para H6 ou para H5, e dependendo de para onde o seu adversário mova ele, você vai jogar de uma maneira diferente. Então digamos que ele joga o lance mais comum, peão H5. Agora você pode jogar bispo G5, plantando um bispo aqui nessa casa, que não pode ser chutado de onde ele está e impede que o seu adversário siga nos planos normais dele. Ele não tem como movimentar o peão de E, porque você acabou de cravá-lo a dama do seu adversário. Ele não tem como chutar o bispo daqui com o peão de H, porque ele já movimentou e agora essa casa ficou enfraquecida, e ele não deve chutar o bispo com o peão de F. F6 é terrível, porque agora você pode só voltar o bispo e ele abrir o rei dele, ou você pode seguir numa linha bem interessante, na qual você sacrifica esse bispo para deixar o seu adversário todo preso. Você joga bispo D3 e o seu oponente está feliz, né? Ganhou uma peça. Bispo toma, dama toma, e agora ele captura o seu bispo e está com uma peça a mais. Mas essa peça vai custar caro, porque a sua dama infiltra na casa de G6 com cheque, tira o roque do seu adversário, ele só tem um lance agora que é rei D7, e você avança o peão com cheque, e a ideia é que o seu oponente nunca mais vai conseguir jogar. Ele não consegue tirar o bispo porque os dois peões dele estão travados, e ele não vai conseguir também tirar o cavalo, porque você toma o peão de G e o cavalo dele não joga. Então, na prática, o seu adversário tem 3 peças inutilizadas na posição em troca da peça que você sacrificou. Contanto que você não pendure nenhum desses 2 peões, você vai ter uma vitória bem tranquila, e a posição aqui é avaliada igualmente pelo computador, mas em termos práticos, né, todas as vezes que isso daqui foi jogado na base de dados do Lichess, 70% delas o jogador de brancas acabou saindo vitorioso. Caso você não queira fazer esse sacrifício maluco, você pode simplesmente voltar o bispo e o seu adversário está numa posição bem pior porque ele movimentou o peão de F na abertura. Mas a maior parte dos seus oponentes vai tentar tirar a dama. Então, o lance mais comum de longe acaba sendo dama B6, que é justamente o que você quer que seu adversário jogue. A ideia do lance é que ele tira a dama com o tempo em cima do seu peão de B. E aqui você vai jogar uma variante muito bonita, que já foi jogada várias vezes em partidas de mestre, e os mestres acabam caindo no golpe que existe nela. Ele envolve um sacrifício dessa torre de A que vai ganhar a dama do seu adversário. Pois vamos lá, você vai jogar bispo D3, oferecendo uma troca de bispos, temos bispo toma, dama toma,
E agora o peãozinho de B2 está prontinho para ser tomado pelo seu adversário. Mal sabe ele que isso foi calculado. Dama toma B2 vai levar a uma das linhas mais bonitas que você já viu. Nós vamos primeiro avançar o peão de E para a casa de E6. Caso o adversário siga tomando a sua torre, você tem uma continuação muito interessante. Você pode jogar o lance dama B3, enquanto a dama dele não está presa ainda, ela pode sair tomando o peão de D. Essa não é a melhor alternativa para o nosso oponente, porque agora a gente toma em B7 e nós vamos ter uma vantagem bem grande, porque nós vamos ganhar não somente a torre de volta, como também vamos tomar a torre cravando o cavalo do adversário ao rei e vamos ganhar o cavalo. Então a provável continuação seria, por exemplo, dama cheque, você cobre desenvolvendo, ele toma o peão de E6, você segue tomando a torre do seu adversário e na sequência você vai tomar o cavalo também com cheque, tirando o roque do oponente. Então é uma posição bem vantajosa. Caso ele volte a dama para C8, você pode jogar bispo F4, ameaçando o cavalo. Se ele toma o peão, aí beleza, ao invés de você infiltrar com dama cheque, você segue desenvolvendo. Naturalmente, esse lance de sacrifício de peão foi só para bagunçar a estrutura do seu adversário, deixar ele com o rei aberto e sem a possibilidade de roque. Você pode jogar cavalo F3, se ele toma a torre que está gratuita aqui, o truque é o mesmo, dama B3 e a dama dele está presa. Então a ideia é que ele vai seguir desenvolvendo, por exemplo, jogando cavalo D7, você pode fazer o roque, depois você pode simplesmente tirar o seu cavalo aqui para a casa de D2 e o seu adversário acaba de perder a dama e a probabilidade é que ele vá perder também essa partida. Por mais que o material esteja mais favorável ao seu adversário, as peças dele estão todas descoordenadas, ele não consegue tirá-las e o computador já avalia aqui como uma posição vantajosa para as brancas. E na base de dados nós temos 80% de taxa de vitórias para as brancas nessa posição. Caso você não queira seguir para uma posição tão maluca, ao invés de jogar o bispo G5, você pode jogar o lance mais tradicional aqui, que é peão C4. E a ideia do peão C4 é que seu adversário vá desenvolvendo normalmente, peão E6, cavalo C3, mas saiba que se você jogar isso, o mago de Riga, Mikhail Tal, está pessoalmente decepcionado com você. E ele também vai ficar decepcionado se você viu esse vídeo até aqui e ainda não disparou o seu like, ainda não deixou a sua inscrição nesse canal. Vamos lá! Outro lance que o seu adversário pode jogar além do peão H5 é o lance peão H6. A ideia do peão H6 é não permitir o bispo G5. É um lance um pouquinho mais conservador, mas esse lance não impede que você avance G4. E é justamente isso que você vai fazer com o tempo no bispo do seu adversário. O melhor lance que ele tem para fazer é bispo D7. Se ele joga esse bispo D7 e aceita jogar com o bispo para dentro da cadeia de peões, nesse caso você vai jogar para fazer um roque longo, desenvolvendo normal. Cavalo C3, peão E6 e a partida vai ser um pouquinho mais normal. Você pode jogar bispo E3, tirar a dama, fazer um roque longo e tudo bem. Mas esse daqui vai ser uma linha que o seu adversário tem menos probabilidade de jogar. Esse bispo D7, apesar de ser o lance mais forte, é um dos lances menos jogados na posição. As pessoas tendem a voltar o bispo para a casa de H7. E isso daqui vai te dar tempo para avançar o peão de E, sacrificando o peão novamente. Para quê? Você sacrifica para abrir o rei do seu adversário. Se ele não toma, você toma e ele perde o roque. Então a probabilidade é que ele vá capturar o peão e aqui você tem uma vantagem bem grande, porque essa diagonal está um tanto quanto exposta e você vai colocar uma dama na casa de D3 à força. Primeiro, você oferece a troca de bispos. Se ele toma, beleza, você tem uma dama prontinha para infiltrar a posição do seu adversário. Caso ele não tome, não tem problema. Ele vai defender o bispo, por exemplo, de cavalo, você toma o bispo dele e segue colocando a dama ali de um jeito ou de outro. A probabilidade é que ele vá aceitar a troca na primeira vez. E agora é simples de você seguir. Você vai jogar dama G6 cheque, tirando o roque do seu adversário, e você tem um ataque bem simples de executar. Por exemplo, aqui basta você envolver o restante das suas peças. Cavalo F3, o cavalo está pronto para infiltrar com cheque e depois dar um duplo aqui na posição. Aqui algumas respostas mais resilientes do seu adversário incluem, por exemplo, dama E8, tentando trocar damas. Isso não vai dar certo porque você tem cavalo E5 cheque e aqui você tem uma maneira bem interessante de ganhar a dama do seu adversário.
A ideia é a seguinte, as duas damas estão se vendo, mas a dama dele só é protegida por esse cavalo de F6. Então, nós vamos preparar um cheque descoberto jogando o cavalo F7. A ideia do lance é desconectar as damas por hora e preparar cavalo D6 cheque ganhando a dama do seu adversário. O lance vem com tempo na torre, então ele precisa jogar torre G8 e agora você chuta o defensor da dama do seu adversário com o peão G5. Temos a troca e aí quando o adversário tirar o cavalo, você joga cavalo D6 vencendo a dama do seu oponente e o jogo. Caso ele avance o cavalo, por exemplo, para a casa de E4, agora o cheque descoberto não funciona mais. Toma cuidado, cavalo D6 parece um bom lance, mas ele toma de cavalo defendendo a dama. Então, você precisa se livrar desse cavalo primeiro, por exemplo, jogando cavalo C3, e a ideia é que depois da troca, você vai lá e joga o seu cavalo D6 e ganha o jogo. Então, pessoal, por hoje são essas as linhas que eu separei para você. Caso você tenha encontrado algo de novo, de interessante aqui, curtiu o vídeo, curtiu o canal, se inscreve aí, dispara o like, me ajuda demais e é de graça. Por hoje, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.